Isso é outra coisa legal, porque assim, o pessoal reclama às vezes de ambulatório cheio. Mas assim, o ambulatório cheio, se você for um cara esperto, você consegue treinar as habilidades para otimizar a sua consulta. É diferente de atender mal atendido para correr e tocar ficha. Não, você tem que resolver o problema do cara. Você tem que resolver o problema do cara, exatamente. Tem que resolver o problema do cara. A diferença é que no consultório particular você tem um pouco mais de tempo para resolver esses problemas. Então, assim, na residência, eu focava em dar mais atenção ao paciente que precisava na queixa principal dele dentro do tempo que eu tinha. Uma dica que eu posso dar para quem está na residência e quer treinar o ambulatório é: escolha aí 2 pacientes de ambulatório e não é que você vai dar mais atenção, mas pega os 2 últimos, talvez, você e mais um colega, e vai usando esse modelo de consulta um pouco mais longa. Deixa o paciente falar. Eu sempre fazia isso. E outra dica que eu dou é: os pacientes que chamam mais atenção, que você quer conduzir esse caso por mais tempo, ou que precisa mais de uma atenção, e você vê que o sistema da residência não está permitindo dar a atenção que esse cara precisa, pega o contato, agenda, encaixa no seu próprio agenda da residência, no último paciente do dia. Eu fazia muito isso, eu acompanhava o paciente aí por 1 ano. Então eu fiz isso no meu R2, meu R3 ali, ajudou pra caramba. Esse acompanhamento faz muita diferença, né? Porque assim, na residência muitas vezes é isso. Você passa por um estágio que você tá 1 mês só. Primeira consulta. E você só vê aquele dia e você não dá aquele segmento. Exatamente. É que é o mais legal, né? Onde Exato, você mais aprende. exato. Você dá a conduta, mas você não vê o resultado. Pois é. E aí no consultório você já vai ter essa experiência, né? Porque assim, inclusive o seguinte, né? Porque se você não resolver o problema, ele vai voltar. É isso que eu ia falar. Ele vai voltar. Isso é uma coisa, não é aquela coisa, então eu não vou atender esse paciente não, porque esse aqui é todo encacado, eu vou deixar pro próximo. Aí dá aquele migué. Você vê aquele paciente que você não gostou de atender e fala: Bernardinho, quebra aqui pra mim. Aqui, ó. A fichinha nova aí, ó, pra você. No particular não tem isso, né? E eu acho que eu considero que a consulta de retorno é mais importante do que a primeira consulta. Porque você vai ver o resultado daquilo que você está fazendo, você vai entender o que está acontecendo com o paciente, se você cumpriu com as expectativas dele, né, como é que está a adesão ao tratamento. E isso, infelizmente, na residência a gente perde um pouco, né? Porque é naquela correria, né? Um ambulatório vai trocando de estágio e tal, então você não consegue ter esse acompanhamento. Sim, e o mais importante que eu vejo hoje no consultório é entender o porquê não. Por que não deu certo? Por que não fez os exames? Por que não voltou no tempo certo? Eu sempre pergunto por isso. Porque é meio que parece que não é culpa sua, né? Mas o paciente não fez exame porque não é culpa dele. Ele não seguiu o plano, não tomou remédio, é culpa dele. Não. Por que não? Porque às vezes faltou algum detalhe na sua consulta. E muitas vezes o paciente fala: doutor, eu não fiz tal coisa porque eu não entendi, eu fiquei na dúvida, estou inseguro. Então se faltou essa informação, nas próximas eu vou reforçar o porquê disso. E você vai melhorando a sua consulta. Sempre. Então, já aconteceu, por exemplo, de você assim, falar para o paciente que era uso contínuo, escrever na receita e ele tomar durante 3 meses e parou. E aí eu chegava e perguntava: mas por que você parou? Não, eu achei que acabou era para parar. Exato. Caixa. E veja, por mais que eu tivesse falado que era... Então, assim, o que você percebe? Cara, eu não consegui me comunicar de forma adequada. Exato. Então, eu vou tentar me comunicar da próxima vez. Aí você já não fala assim, uso contínuo. Você vai falar o quê? Olha, você não vai parar de usar, você vai continuar usando todo dia. A hora que a caixinha acabar, você vai comprar outro, Pronto, tirou a dúvida. Acabou. Que nem existiu. Exato. O cara nem teve tempo de ter a dúvida e você já... Exato. Já você evitou, de repente, assim, de você... perder tempo no tratamento, né? O paciente voltou, mas não tomou o remédio, vamos recomeçar do zero. Então, são coisas que o dia a dia vai te dando essa experiência e assim, é muito fácil, né? Porque quando você está na residência, você às vezes só conversa com o médico, né? A gente é meio bitolado, né? Sim. Vai jantar é só com os colegas da residência, tá? Na residência só fala de medicina. E aí você começa a achar que o paciente entende tudo que você está falando. Aquele vocabulário que você está tão acostumado e tão habituado, às vezes o paciente é grego. E aí você começa a perceber isso mais tarde. E aí você vai refinando sua consulta e acho que isso é importante. Uma coisa que você falou de refinamento de consulta, Michael, eu concordo 100%. Porque assim, eu tenho uma vergonha da minha primeira consulta que você não tem ideia. Isso é normal. A vergonha no bom sentido, assim, eu não fiz nada errado, mas o jeito que eu abordava, o jeito que eu conduzia a conduta, a consulta, desculpa, tudo era muito primário, estava tudo começando. E não tem problema nenhum nisso. Foi bem feito. Só que a partir do momento que você faz uma vez e vai percebendo os problemas, você tem que ir melhorando. Sim. É por isso que eu falo que eu tenho vergonha da minha primeira consulta, porque, gente, você não vai saber fazer a abordagem 100% correta, às vezes se comunicar com o paciente da forma correta, às vezes o próprio receituário, o jeito que eu fazia na época, enfim, a gente vai melhorando continuamente. É aquela velha frase, né? Se você não tem vergonha do seu primeiro projeto, ou da primeira coisa que você começou fez, você começou tarde demais. Então, hoje é o quê? Caminhando para o 4º ano de consultório. Então, você aprende um pouquinho. Às vezes você bate o olho no paciente, você já tem o feeling ali, ele te fala uma frase, já tem aquela sacada, e aí a coisa fica mais fluida. Você já sabe que aquele paciente vai dar mais trabalho. E
depois você tem outro assunto, você pode até demitir pacientes no consultório. Isso é uma coisa que eu faço educadamente, hoje faço bem menos, mas no início, quando as pessoas não sabem muito bem o que você faz, você tem que falar, olha, então procura outra opinião, procura outro colega, não tem problema nenhum nisso, entendeu? O paciente não é obrigado a gostar de você e nem você dele. Se não for uma urgência, você não pode negar o atendimento. Isso você falou de segunda opinião, é uma coisa que, cara, eu assim, sempre usei muito, sempre me senti muito confortável em usar, e eu acho que vale muito a pena. Assim, ego, galera, sempre lá embaixo. Quanto mais ego você tiver, mais a chance de você errar no seu consultório e na vida, né? Mas assim, o que acontece? Às vezes, chegava lá um paciente, tinha uma síndrome nefrótica e tal, e eu, né, via tudo aquilo, fazia o diagnóstico, e eu falava, olha, vai precisar de uma biópsia renal. E aí o paciente ficava meio inseguro, às vezes ele até me falava, tal. O que eu, assim, cansei de sugerir para o paciente, você está inseguro? Eu explicava tudo, mas eu falava, você está inseguro ainda? Vou te fazer o seguinte, procura outro nefrologista e pede uma segunda opinião, e vê o que ele te fala. E aí você, né, vê qual é. Assim, claro, fazia isso geralmente porque, cara, sabia o que eu estava fazendo e tal. E aí o paciente ia em outro, de repente, ele voltava. Doutor, fui lá, consultei. E aí que ele falou? Ele falou que tem que fazer biópsia mesmo. E aí o cara vinha tranquilo, entendeu? Dois caras falando a mesma coisa. E eu acho que isso, assim, e eu vejo muito de colega, às vezes que, pô, o cara tem meio que não. Foi no outro colega, o cara já se indispõe, o cara já fica, mas foi lá, foi lá nele. Cara, nunca tive problema com isso, inclusive, assim, se meu paciente, por algum motivo, tá inseguro, eu encorajo ele a procurar outra opinião, porque, cara, eu acho que isso é uma coisa que... valiosa, cara. Não, velho, e funciona muito bem. E eu não entendo por que a galera fica nesse negócio, nesse jogo de não querer que o cara consulte com outro e tal. Eu quero mais que ele vá lá e que ele confirme aquela opinião. Ou, de repente, o outro colega, cara, tem uma opinião diferente da minha, a gente vai discutir o caso. Vão ser duas pessoas pensando em cima do paciente. Mas isso é o viés de quem só atende em consultório de rede pública / residência. Que o paciente não tem esse acesso. Só tem você. Só tem a sua opinião. Exato. No mundo particular, gente, existem diversas opiniões. Inclusive, YouTube é uma grande opinião na cabeça dos pacientes hoje. A gente tem que estar aberto para discutir isso. E, quantas vezes eu já discuti vídeo, autores do YouTube, com um paciente meu? Isso tem que discutir com certo respeito. Você tem que entender. Isso não tem que se ofender dele falar que, eu vi um vídeo ou eu quero uma segunda opinião. Exato. Não, beleza. Imagine no lugar dele. Com a dúvida, você não ia perguntar, você não ia questionar, você não ia querer saber um pouco mais. Uma reclamação que eu vejo, às vezes, o pessoal fazer, que eu acho que não tem nenhum fundamento, é aquilo, hoje em dia é ruim porque o paciente vai na internet e pesquisa a doença, já chega no consultório com o diagnóstico. Cara, quanto acho mais legal. Orientado o paciente tiver, para mim é melhor. É óbvio que é aquela história que eu sempre falo, né, no Google, tipo, sempre brinco com isso, né, falo assim, dor de cabeça, é câncer no cérebro, não é ressaca, não adianta. Então, assim, cara, o paciente chega lá, tipo, é cisto simples renal, né, aí ele câncer. Não, ele bota no Google, é câncer, aí ele vem lá no consultório desesperado. E aí eu explico e tudo mais. Então, só que, cara, é bom que ele já leu tudo aquilo, que ele já tem uma ideia do que ele, né, do que eu tô falando para ele. E até facilita a minha consulta. E aí é óbvio que eu vou chegar para ele e vou explicar o porquê que aquilo que ele leu não se aplica pro caso dele, por que o caso dele é diferente e tal. Então, isso é muito bom. Uma dica legal de você puxar isso aí, que eu aprendi com o tempo, e até com um paciente meu em específico. Eu sempre alinho o meu conhecimento da doença com o do paciente. Eu não é ensinar medicina para ele, mas é perguntar o que você entende desse problema que você tem. Isso é muito bom. Porque às vezes eu atendo muito paciente diabético querendo melhorar o controle glicêmico por meio dos hábitos de vida. Né? Eu falo, você sabe o que é diabetes? Sei. O que é o diabetes? A glicose é alta no sangue. Sim, a glicose é alta no sangue, mas você sabe por que ela sobe? Não, ela sobe porque ela fica alta. Não, eu não tô zoando, respondem assim mesmo. E às vezes pessoas instruídas. Sim, mas você sabe o motivo que leva ela a aumentar ou que faz ela diminuir? Ou por que ela aumentou e ela tá ficando alta? Por que desse remédio, do outro? Aí o paciente trava. E qual o prejuízo, né, disso? Qual o prejuízo e tudo. Ou seja, eu vejo que ele só sabe que a glicose está alta. E, gente, se o paciente só sabe isso da sua doença, ou só sabe que a creatinina está alta do caso dele, ele não sabe que é por causa da pressão que está descontrolando os níveis de pressão e está sobrecarregando o rim ou a glicose, ele não é que ele não vai se importar, mas a participação dele no tratamento fica engajamento, melhor. Né? O engajamento dele, excelente palavra. O engajamento dele no tratamento fica melhor. Eu só aprendi isso depois de fazer minhas primeiras consultas, né? Eu dava meio que uma aula, fazendo um seminário pro paciente, e ele voltava na outra consulta sem ter feito nada. Eu falava, mas não é possível, o cara não fez nada. Dei uma aula. É porque ele não entendeu. Eu tava falando aqui e ele tava ouvindo aqui. Então, hoje eu me esforço muito para alinhar a minha comunicação
com o entendimento do paciente. E lógico, tem pacientes que entendem uma linguagem muito robusta. Os pacientes ele tem que ser no básico ali. Sim. E aí é dever nosso, como médico, aprender a se comunicar e alinhar um nível de conhecimento. Para mim, foi uma coisa que mudou minha consulta. É uma dica que eu não tive na residência, por exemplo. Eu acho que isso também se racionalizar, tipo, tornar muito claro para ele o benefício dele aderir ao tratamento. Então, assim, ó, pô, se você continuar dessa forma, pode acontecer isso de ruim, mas, cara, isso a gente consegue reverter agora, a gente consegue melhorar a sua qualidade de vida, você consegue, às vezes, não precisar tomar a medicação que você toma hoje todos os dias, com uma simples mudança na rotina. O cara trocar um alimento, fazer uma atividade física.